Oi pessoal, tudo bom? Tô fazendo esse videozinho só para suprir uma demanda de alguns alunos que estão com dificuldades na parte de balanceamento de reações. Então, vou estar tentando explicar um pouquinho sobre isso. Vamos ver os dois métodos que temos para a gente conseguir balancear a reação. Então, vamos lá. Como nós sabemos, toda reação química ela vai ser representada como está aí, por uma equação, certo? Então, a gente precisa sempre lembrar que tudo que tem antes da seta é o que nós chamamos de reagente e tudo que nós temos depois da seta é o nosso produto, tranquilo? Então, antes da gente balancear qualquer tipo de reação, a gente precisa verificar se a reação está balanceada ou desbalanceada. Tudo bem? A gente só vai balancear algo que tiver desbalanceado. Mas o que é ter uma reação desbalanceada? Precisamos fazer o seguinte. Primeiro, nós vamos analisar aqui o nosso reagente, tranquilo? A gente vai olhar cada um dos elementos que nós temos no reagente. E aí, quando a gente analisar, vamos começar pelo carbono. O carbono é um dos elementos que temos no reagente. Se a gente for ver, o carbono, nós temos 2 carbonos no reagente. Para eu saber se o carbono ele está balanceado, a quantidade de carbono que eu tenho no reagente tem que ser exatamente igual à quantidade de carbono que eu tenho no produto. Mas antes da gente começar a verificar isso, eu vou trazer alguns conceitos importantes que a gente precisa saber. Primeiro conceito, a questão do índice. O que é o índice? O índice é esse númerozinho pequenininho que vem do lado e embaixo dos nossos elementos. O índice ele vai indicar a quantidade de átomos que eu tenho daquele determinado elemento. Então, aqui, se eu tenho 2 do lado do carbono, significa que eu tenho 2 carbonos. Aqui eu tenho 6 do lado do hidrogênio, então significa que eu tenho 6 hidrogênios. Aqui no oxigênio eu não tenho nenhum número. E aí, quantos oxigênios eu vou ter? Toda vez que eu não tiver nenhum número sendo apresentado, significa que ali subentende-se o 1. Então, significa que eu tenho 1 oxigênio. E assim sucessivamente. Toda vez que a gente for balancear uma reação, a gente nunca vai poder alterar esse índice. Por quê? Porque o índice, ele caracteriza o meu elemento. É ele que vai me dizer de qual componente, de qual substância que eu estou falando. Como assim? Por exemplo, eu tenho C2H6O. C2H6O é uma substância. Se eu colocar aqui, hipoteticamente, C2H6O2, eu já vou ter outra substância. Então, se em uma reação eu altero o índice de qualquer uma das substâncias, eu vou alterar a identidade dela. E isso eu não posso fazer. Então, quando eu balancear uma reação, o que eu vou alterar? Eu vou alterar o que a gente chama aqui de coeficiente, que vai ser o número grande que vai vir na frente de cada um dos meus compostos. Então, aqui esse coeficiente que vai ser o que eu vou estar alterando no balanceamento de uma reação. Tranquilo? Então, por exemplo, aqui eu não tenho coeficiente nenhum na reação do jeito que está. Então, se não tem coeficiente nenhum, eu já subentendo que eu tenho o 1 ali. Vamos supor que eu tivesse o 2 aqui, o coeficiente 2. O que isso ia significar? Se eu tivesse o coeficiente 2, vou botar aqui um coeficiente 2. Como que eu iria interpretar isso? Eu iria interpretar que eu tenho 2 desse composto, ou 2 dessa substância, o C2H6O. Então, consequentemente, eu vou ter que multiplicar esse coeficiente por cada um dos índices. E aí eu vou chegar à conclusão que eu tenho 4 carbonos, 12 hidrogênios e 2 oxigênios. Isso é bem importante a gente saber, a gente compreender, para a gente conseguir fazer o nosso balanceamento. Tranquilo? Vou dar uma quebrada aqui no vídeo e vou continuar em um outro, tá bom?